Olá! Para se perceber uma nova ideia, às vezes é preciso primeiro perceber o mundo que a esperava. A nossa análise de hoje mergulha fundo num tempo de poder absoluto e de muita tensão política, o Império Romano, no auge da sua força e a terra que ele dominava, Israel. Esta é a pergunta chocante que abre esta história. E para a conseguirmos responder, precisamos de investigar o clima político e histórico daquela época. É preciso explorar o mundo tumultuoso em que Jesus nasceu. Ok, vamos a isso. O poder supremo na região era, sem dúvida, o Império Romano. Lá em Roma, César Augusto era o imperador e Israel era apenas mais uma província conquistada. E isto, claro, criou o cenário para um sistema de governação local que era complexo e muitas vezes brutal. A estratégia de Roma era até bastante simples. Nomear um rei regional que conseguisse manter a ordem e, mais importante, garantir a lealdade ao império. O homem escolhido para esta tarefa foi alguém que ficaria para a história como Herodes o Grande. Mas Herodes, bem, ele não era uma figura nada simples. Era um homem de contradições enormes, capaz dos maiores feitos e, ao mesmo tempo, de uma crueldade que era absolutamente aterradora. E esta dualidade é fascinante, não é? Por um lado, temos Herodes, o visionário. Foi ele o responsável por projetos de arquitetura magníficos, como a renovação do templo, que diziam ser ainda mais grandiosa que a original de Salomão. Mas, por outro lado, a sua paranoia não tinha mesmo limites. Para cimentar o seu poder, ele executou grande parte da liderança religiosa, assassinou a própria esposa por suspeitar de traição e chegou ao ponto de matar os seus próprios filhos com medo que eles o pudessem destronar. A sua brutalidade era tão conhecida que até o próprio imperador romano, o César Augusto, fez esta observação sombria. E no contexto judaico, onde os porcos eram animais impuros, a piada era especialmente cortante. O que ele queria dizer era: Herodes nunca tocaria num porco, mas não hesitaria um segundo em matar o seu próprio filho. E é aqui que tudo se liga e voltamos à pergunta inicial. Quando os magos chegaram a Jerusalém a perguntar por um rei recém-nascido, não era uma simples questão teológica. Não, era uma ameaça direta ao homem mais paranoico e violento do reino. A cidade inteira entrou em pânico, porque toda a gente sabia do que Herodes era capaz. Foi exatamente essa paranoia que o levou a ordenar a matança das crianças em Belém. Podíamos pensar que, com a morte de um tirano como Herodes, as coisas talvez melhorassem, mas não. A situação só se fragmentou e tornou-se, se possível, ainda mais caótica. O desenrolar dos acontecimentos foi rápido e confuso. O reino foi dividido em 4 partes, cada uma governada por um dos filhos de Herodes. Na Judeia, o filho Arquelau foi tão, mas tão brutal que o povo fez algo impensável. Pediu a uma potência estrangeira, a Roma, para intervir. E claro, Roma aproveitou a oportunidade, removeu Arquelau e colocou o seu próprio homem no poder, Pôncio Pilatos. O governo local tinha falhado de forma espetacular. O problema, no entanto, não era só político. A corrupção tinha se infiltrado também nos mais altos níveis da autoridade religiosa. E aqui vemos um paralelo que é, no mínimo, preocupante. Do lado político, tínhamos os filhos de Herodes, homens violentos e que só pensavam nos seus próprios interesses. Do lado religioso, a situação não era melhor. O cargo de sumo sacerdote, que devia ser sagrado e vitalício, era literalmente comprado e vendido. Naquela época, eram 2 homens que mandavam: Anás, o ex-sumo sacerdote que tinha sido deposto, mas que ainda controlava tudo nos bastidores, e o seu genro, Caifás, a figura oficial. A liderança estava comprometida em todas as frentes. A questão torna-se inevitável, certo? Quando as estruturas de poder e de fé estão tão corrompidas, o que é que resta? O cenário estava montado para uma mudança radical. E essa mudança veio de um lugar totalmente inesperado. Não dos palácios de Jerusalém ou de Roma, mas do deserto. E é aqui que surge uma nova figura, João Batista. João era o oposto de tudo o que era estabelecido. Ele atuava fora dos centros de poder, a sua aparência era rude e a sua mensagem era de confronto direto, não de palavras de conforto. E mesmo assim, as pessoas vinham em massa para o ouvir. Desde a elite religiosa, aos odiados cobradores de impostos e até soldados romanos. Toda a gente ia ao deserto. Isto era um sinal de uma sede profunda por algo autêntico. O núcleo da sua mensagem era a palavra grega metanoia. Muitas vezes traduzimos como arrependimento, mas o significado é muito mais fundo.
Não se tratava apenas de pedir desculpa pelos erros. Tratava-se de uma reorientação completa da vida, uma mudança de mentalidade, uma mudança total de rumo. Para descrever o seu trabalho, João usou uma metáfora poderosa. Ele agia como um engenheiro, a preparar uma estrada para a chegada de um novo rei. Então, como é que isto funcionava na prática? Aterrar os vales significava confrontar os pecados escondidos, as coisas que se guardam na escuridão. Nivelar as montanhas era um apelo claro para deitar abaixo o orgulho, a soberba. E endireitar as curvas era um ataque direto à hipocrisia, a uma vida de duas caras. Era um projeto espiritual e ético para uma transformação completa. O ponto central é este. A mensagem de João não existia no vazio. Era uma resposta direta e poderosa àquele mundo que acabámos de descrever. Um mundo de tiranos políticos e líderes religiosos comprometidos. Ele estava a oferecer um caminho alternativo, um caminho baseado na integridade pessoal e na transformação. E isto leva-nos a uma reflexão final. Ao compreender a profundidade da corrupção e do desespero daquela época, talvez consigamos apreciar melhor o impacto de uma mensagem de esperança e de mudança. A escuridão daquele contexto não diminuiu a nova mensagem. Pelo contrário, tornou-a ainda mais brilhante.